Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe. A irmã Rô, paz do Senhor, irmã. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ela tinha acabado de me mandar aqui, ó, um WhatsApp perguntando: a paz, teremos live hoje? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, e eu fico lisonjeada, né, pelo fato de você estar aqui junto comigo. E algo que eu vou confessar para os irmãos, viu? Sérgio, né, minha mãe, Samara, Everton, né, que Deus abençoe, Babi também. Muito obrigada, viu, de vocês estarem aqui nesta noite, nos, né, conduzindo. Está sem som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Entrou? Vocês conseguem dizer se tá sem som, se tá tudo bem? Se o som voltou, se tá tudo certo? Vamos lá. Tá com som? Vocês conseguem me ouvir? Se vocês conseguirem, só me avisar para saber se tá sem som, senão eu vou fechar e a gente entrar de novo. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? Tá normal? Então tá bom, então a gente vai ajustando, né? E eu vou aí dizendo e vocês vão me avisando aí, tá? Espero que tudo corra bem para honra e glória do santo nome do Senhor, né? Meu marido já está aqui comigo também, muita saudade, né? A gente tá longe, já vai fazer alguns dias, né? Longe de casa, mas eu creio que, se Deus quiser, né? Amanhã a gente tem a oportunidade de poder estar juntos novamente. Fábio, muito obrigada, viu, Fábio, de você estar aqui. O William também, já disse boa noite também, já entrou, né? E glória a Deus, irmãos. Mais uma quarta-feira, né? Hoje eu estou aqui de cenário novo, né? Não sei se vocês viram aqui o fundo, né? Está sendo preparado aí pelo meu pai, né? Agradeço muito a Deus, louvo muito a Deus pela vida dele. Essa semana ele trabalhou bastante, né, para que eu pudesse ter um cantinho aqui especial, né, dentro de casa, para que a gente tivesse essa oportunidade de ter esses momentos e esses nossos encontros, né? Irmão Cris também, paz do Senhor, que Deus abençoe. Já disse para você que você tem que se sentir convidado, viu? Nós vamos marcar uma live para que a gente faça junto, né? E falando sobre os temas, ensinando, né, o povo de Deus juntos ali, glorificando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor, tá? Eu espero que a gente tenha aí essa oportunidade de casar nossas datas aí, né? E que a gente tenha essa disposição para poder dizer que Deus é bom, irmãos, independente das situações que a gente passa na vida. Situações de aflição, ou situações de desânimo, ou situações que agora, nesse momento, muitos de nós podemos já estar vivendo, né? As promessas que Deus prometeu que nos daria, né? Independente da situação. Se a gente sabe que vivemos uma vida no controle, né? Se Deus está no controle de tudo, né? Temos que glorificar, adorar, e esses momentos da qual a gente tem, né, de poder dizer da palavra do Senhor, né, encher o nosso coração, né, com os mandamentos, com os ensinamentos deixados pelo Senhor para as nossas vidas, nós não podemos perder essa oportunidade, né? E o tema dessa noite, né, como eu disse, ele está um pouco ligado, né, à última quarta-feira. Eu tentei me expressar e dizer sobre os propósitos que nos norteiam, né, para que a gente viva verdadeiramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só que hoje, né, nós devemos dizer sobre o princípio da obediência, né, como obedecer, porque a gente sabe, a gente escuta em todo tempo, né, que a nossa vida ela é baseada em princípios. Isso é que nós temos que entender. Eu até peguei um trecho que eu achei muito bonito, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Ele não é citado na Bíblia, né? Não é da Bíblia, mas é algo que a minha formação ela é jurídica, né? A minha formação ela é em direito, e isso faz também com que eu tenha dentro de mim, né, bases e alicerces, não somente
no estudo da palavra, né? Mas o tempo inteiro, assim, bem no início, né? Quando a gente entra na faculdade, independente de qual estudo a gente tem, eu acho que desde o prezinho, né? O que a gente começa a aprender? A gente começa a aprender princípios, né? Bases, fundamentos, para que cada dia após dia, né? A gente vá crescendo no entendimento, crescendo na graça e nos desenvolvendo de forma correta para alcançar os resultados que a gente almeja. E alcançando os resultados que a gente almeja, automaticamente eu também estou alcançando os resultados que Deus tem para minha vida. Porque no próprio livro de Jeremias, o próprio Senhor diz a Jeremias, através do profeta Jeremias, pois sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para lhe dar o futuro que você espera. Então, o que nós temos que entender, irmãos, a partir do momento que eu começo a estudar, a verdadeiramente me dedicar, me aprofundar no estudo da palavra do Senhor, e isso faz com que eu comece a mostrar para Deus, né, o reconhecimento de que sem as instruções dele para a minha vida, eu não vou conseguir avançar. Sem as instruções dele, né, para que eu tome decisões corretas, para que as minhas decisões venham ser as mais assertivas possível, e eu venha, a partir de agora, né, com o estudo da palavra, a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, desde o início do ano, como eu disse para vocês, nós começamos com uma série, né, de estudos. A princípio, nós estávamos falando sobre a cura da alma, né? Como ser curado para poder viver os propósitos de Deus. E os princípios da qual nós vamos começar, né, a estudar daqui para frente em mais algumas aulas, são princípios que precisam nos orientar. Ou seja, para que eu possa entender qual é o propósito do Senhor para minha vida, eu preciso estar alinhada com o propósito de Deus. E para que eu esteja alinhada com os propósitos de Deus, eu preciso entender quais são esses propósitos. E esses propósitos, eles só vão conseguir, né? Eu só vou conseguir ter muito claro, né, sobre a minha mente a partir do momento que eu começar a estudar, ou seja, a aprofundar. Eu preciso me aprofundar cada vez mais e mais nos ensinamentos do Senhor. E esses ensinamentos são ensinamentos simples, são ensinamentos que Deus ele deixou através da sua palavra, para que eu e você pudéssemos seguir. E além dos ensinamentos, ele também nos dá, através da sua palavra, exemplos de homens de fé que venceram porque lutaram contra as distrações, porque lutaram contra as opressões, porque lutaram com tudo aquilo que queriam tirar eles do foco daquilo que Deus tinha para a minha vida e para a sua vida. E a palavra do Senhor, ela é cheia de ensinamentos, ela é cheia de exemplos de homens de fé, só que esses homens de fé são como eu e como você. São homens comuns. Né? Só que homens comuns alcançando em muitos, né, deles vivências extraordinárias na presença do Senhor. E às vezes o que me impede de também ser uma pessoa comum e ter essa oportunidade de vivenciar, né, milagres extraordinários na minha vida? A minha profundidade com a palavra. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu adquirir o conhecimento da palavra do Senhor, eu terei mais resultados positivos. E é essa a nossa intenção. Quando a gente vem, né, quando eu vim com esse projeto desde o início do ano, né, o Desperta e Haja, é justamente isso. Para que homens e mulheres comuns, como eu e como você, pudéssemos entender que tudo que acontece sobre a nossa vida existe um propósito. Fomos criados e Deus ele quer nos despertar. E esse despertamento vem a trazer o haja, mas o haja da existência de Deus em minha vida. Porque a partir do momento que eu desperto
né? E que a existência do Senhor, ela passa a fazer parte de mim efetivamente, eu começo todos os dias a viver o extraordinário de Deus sobre minha vida e sobre a sua vida. Então, que a gente tenha essa oportunidade hoje de poder, mais uma vez, estudar a palavra do Senhor. E o que eu gostaria de estar passando para os irmãos, né, nesta noite, se encontra no livro de Deuteronômio. Eu não sei quem tem aí a Bíblia, né, a oportunidade aí de poder abrir ela, e a gente vai estudar o livro de Deuteronômio. Praticamente eu vou me basear, né, no capítulo 4. Só que Deuteronômio, quando a gente começa a discorrer esse livro, né, que faz parte aqui do Antigo Testamento, é um dos livros aqui do Pentateuco, Deuteronômio, Moisés, ele está em todo o tempo ali, logo nos primeiros capítulos, orientando o povo de Deus, né? Logo depois que o povo de Deus passou pelo período do Êxodo, né? Ou seja, a gente sabe que é quando Deus ele dá a ordem a Moisés, ele levanta Moisés, ele prepara, instrui Moisés, e Moisés, na obediência à voz do Senhor, diz sim ao seu chamado, né, de ser o libertador do povo. Ou seja, ele retira o povo hebreu, né, de dentro da terra dos egípcios, da qual eles estavam ali servindo como escravos, dando a eles a libertação, da qual a gente já conhece a história, onde, né, Deus ele liberta o seu povo, manda as pragas, né, e Faraó ali naquele momento reconhece o Deus da qual Moisés e juntamente com o povo hebreu serviam, abre o Mar Vermelho e começa a trajetória do Êxodo. E Deus sempre, em todo o tempo, ali acompanhando o seu povo. Por quê? Porque ele mostra para mim e para você, né, quando o povo estava no deserto, durante o dia, ele aparecia com sombra, para que o povo pudesse se refrescar e caminhar sobre o deserto. Ele mandava água, ele mandava comida do céu, ele, né, furava a rocha e a água vinha, ou seja, em todo o tempo, né, por mais que o povo estava passando pelo deserto, Deus estava com eles porque eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam obedientes à palavra do Senhor. E durante a noite, a gente sabe que Deus ele mandava a coluna de fogo para poder orientar, né, para poder guiar ali, direcionando os passos do seu povo. Então, a palavra do Senhor é uma palavra viva e é uma palavra eficaz. A partir do momento que eu começo a estudá-la, eu começo a entender que a minha vida hoje, independente do século, independente do tempo, né, cronológico da qual a gente nasceu, Deus ele permanece o mesmo. Os mesmos milagres, os mesmos sinais e as mesmas maravilhas que foram contadas e deixadas nesse livro, da qual nos serve de manual para seguir, são os mesmos sinais, as mesmas maravilhas que Deus ainda faz no meio do seu povo e continua fazendo. E a diferença é, quanto mais profundo, quanto mais próximo eu estiver da presença do Senhor, mais eu terei, mas nós teremos a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então isso é um dos principais princípios. E aí, como eu ainda disse, né, para os irmãos, eu ainda deixei anotado aqui que o primeiro princípio que nós vamos começar a estudar quando a gente fala, né, estudar o livro de Deuteronômio, no decorrer desse tema, né, no decorrer dessas quartas-feiras, é o princípio da obediência. Porque, na minha opinião, o princípio da obediência é um dos princípios fundamentais. A gente conhece, né, quando a gente fala da Constituição Federal, né, e a gente sabe que existem princípios fundamentais, né, que são intitulados como cláusulas pétreas, né? Ou seja, por que cláusulas pétreas? Porque são cláusulas que elas não podem ser modificadas, independente do rumo que toma a nação, né, da história do povo.
essas cláusulas, elas permanecem sendo fundamentais, ou seja, cláusulas que permanecem sendo imutáveis, né? E eu ainda trouxe, né, um ensinamento, ainda um relato do professor Miguel Reale, quando ele fala em relação a princípios, que segundo o professor Miguel Reale, ele diz assim: princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou garantia de certeza a um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Aqui eu trouxe um pouco mais pro jurídico, mas para que eu e você entenda nessa noite. Nós estamos aqui falando de princípios. E o que significa princípios? Princípios são imutáveis. Princípios são inegociáveis. Princípios, eles não são negociáveis, como eu acabei de dizer. Então, os princípios são princípios que norteiam a minha vida. São a base, são o alicerce da qual eu construo para que eu possa, em cima desse alicerce, em cima desses princípios, começar a crescer dia após dia. E o que nós temos que entender? Que os princípios fundamentais deixados pela palavra do Senhor, a orientação fundamental, a primeira orientação fundamental deixada pela palavra do Senhor, eu preciso obedecer. É o princípio da obediência. A gente sabe muito bem que todo aquele que obedece nunca perde. Todo aquele que obedece tem muito mais possibilidades de vencer na vida. Todo aquele que obedece a princípios, todo aquele que obedece à lei dos homens, quando a gente anda aí, vamos dizer um exemplo claro, se eu estou andando na rua e estou em acordo com os princípios, com as regras, com as leis, eu não tenho problema com polícia, né? Eu não tenho problemas com vizinhança, né? Eu não tenho problemas dentro do meu trabalho. Por quê? Porque eu aprendi a seguir os princípios. Quando estamos dentro de uma sociedade, eu tenho que aprender a conduzir a minha vida baseados em princípios, porque essa é a ordem do Senhor. E a palavra do Senhor, quando eu trago para a fé, ela não é diferente. O primeiro princípio que eu tenho que seguir na minha vida é o princípio da obediência, ou seja, obedecer a palavra do Senhor. Como eu disse para vocês, a partir desse momento, quando o povo de Israel, né, o povo hebreu, eles deixam o êxodo em rumo, né, em caminho à terra prometida, quando eles estão de frente para a promessa, ou seja, começaram, né, a rota, o êxodo até aonde Deus gostaria que eles estivessem, que era a terra prometida, aonde bem sabemos que era a terra onde manava leite e mel, era a terra onde Deus prometeu ao seu povo desde os antepassados, que seria aquela terra da qual Deus jurou que daria ao seu povo. Eles estão naquele momento, naquele cenário, de frente para a terra prometida. Só que antes de receber a promessa, antes de receber aquilo que Deus tinha para a vida deles, Moisés ali naquele momento para. Assim como se diz, para tudo. Antes de vocês pisarem os pés na promessa, eu vou dar a palavra de orientação e de exortação que Deus está pedindo que eu fale com vocês. Ou seja, para que tudo se vá bem, para que antes de vocês receberem aquilo que é de Deus, nós temos que aprender quais são os princípios que orientarão, que nortearão, né, que conduzirão a minha vida para que eu receba a promessa do Senhor e, além de receber a promessa do Senhor, colher os frutos de paz, colher os frutos de prosperidade, ou seja, colher os frutos do Espírito Santo, para que a minha promessa, no final, acabe não se tornando uma maldição. Ou seja, esperei tanto por aquela promessa, esperei tanto para receber aquilo que é de Deus para minha vida, e aí de repente eu recebo nas mãos e parece que antes eu nem tivesse recebido, para que eu não tenha a sensação de que eu esperei à toa, né? E para que a gente viva isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos estar orientados com o princípio da obediência. E como é o princípio da obediência? Olha o que Moisés, ele diz ao seu povo. O Moisés, ele diz, vamos lá,
no capítulo 6. Desculpa, no capítulo 5. Olha o que Moisés diz. Deuteronômio, capítulo 5. Que aqui fala sobre os 10 mandamentos, quando Deus entrega, né? Porque os 10 mandamentos foram a tábua, ou seja, foi o selo, né? A aliança entre Deus e o povo. Essa foi a aliança que Deus fez com o povo. Ou seja, vocês vão entrar, mas aqui está, né, os mandamentos, para que vocês sigam e em tudo vocês vá bem. E Moisés, ele diz assim para o seu povo, Deuteronômio capítulo 5, o verso 32, tá? Deuteronômio 5, 32 diz assim: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida. Tudo lhe vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Ou seja, Moisés dando conselho aqui. Vocês estão diante da promessa. Vocês estão diante daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Só que tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem. Ou seja, não permitam com que as distrações do mundo tirem você do foco, que é seguir e viver a promessa do Senhor sobre a sua vida. Não permita com que os desejos mundanos, os desejos da carne, os desejos de seguir outros povos, outras tendências, outras culturas, tirem de você a oportunidade nesta vida de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque só temos esta vida. Então nós temos que aproveitar. O que eu não posso é quebrar a minha cabeça, bater minha cabeça e de repente lá na frente, depois de anos, eu perceber, meu Deus, quanto tempo se passou para que eu pudesse entender que era apenas obedecer. Quanto tempo se passou para que eu pudesse entender que a promessa, ela não chegou na minha vida muito antes, porque eu não estava preparado para receber. Ou seja, porque eu ainda não tinha entendido que eu precisava obedecer aos princípios e aos mandamentos deixados para o Senhor. Então, para que a gente não tenha esse sentimento de frustração, né, para receber só lá na frente, né, para que não se tarda, né, a entrega da bênção para as nossas vidas, Deus, ele nos dá a oportunidade hoje, porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. Obedeçam e não desviem do caminho. E o desvio do caminho da presença do Senhor, eu e você já temos gravados dentro do nosso coração. Eu não posso perder o foco daquilo que Deus tem para a minha vida. A partir do momento que a promessa do Senhor ela é muito bem clara dentro de mim, eu preciso todos os dias renovar a minha fé em Cristo Jesus. Porque é renovando a minha fé em Cristo Jesus é que me dará forças para que eu não desvie, para que palavras não tirem de mim a oportunidade de viver o propósito de Deus. Para que situações que acontecem no nosso dia a dia tirem de nós a oportunidade de viver os propósitos de Deus. Em Deuteronômio, ainda, no capítulo 7, ele também fala sobre obediência. Ele diz assim, Deuteronômio 7, a partir do verso 9. No verso 9, ele diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Olha o que ele fala a partir do 12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os obedecerá e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os seus frutos desta terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias de vacas e as ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Esta é a palavra do Senhor.
A partir do momento que eu decido, porque cumprir princípios, irmãos, é decisão. Cumprir princípios de obediência e de todos os outros que nós vamos estudar no decorrer, né, dessas quartas-feiras, é uma decisão. Eu decido obedecer. Eu decido viver uma vida baseada na palavra do Senhor. E essa decisão, ela não é difícil de ser tomada, tá? Quem às vezes coloca sofismas dentro da nossa mente, do nosso coração, somos nós mesmos. Para poder às vezes interpretar a palavra do Senhor de uma forma que ela pareça dura, de uma forma que ela pareça que é inviável obedecer nos dias de hoje. Não, ela não é. Porque a própria palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele não dá tentação maior do que aquela que a gente possa suportar. Então, se eu resolvi desviar do caminho do Senhor, é porque eu decidi, porque eu quis, foi a minha vontade. Eu sabia que eu não deveria ter feito, mas mesmo assim, eu fui lá e eu fiz. Ou seja, o desviar-se dos caminhos do Senhor, dos propósitos para aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, também é uma decisão. Da mesma forma que eu hoje opto, aceitei a Cristo e vou optar em obedecer à voz do Senhor, eu também decido se eu quero me desviar da palavra do Senhor. E se eu me desviar, o próprio Deus, o próprio Senhor, através da sua palavra, escreve aqui, tá? Que se desviarmos os nossos olhos da palavra do Senhor, as maldições, elas nos alcançarão. Ou seja, tudo aquilo que eu plantar de forma negativa, eu vou colher resultados negativos. E isso é maravilhoso quando a gente entende que antes de tomar qualquer decisão, a palavra do Senhor, ela está aqui para nos orientar. Porque como eu disse, né, nós estamos aqui estudando esses princípios e quando Moisés ele fala com o seu povo não entrou ainda na terra prometida. O seu povo está às portas para receber a promessa do Senhor. Eles ainda não receberam aquilo que era de Deus. Foi passado 40 anos para que o povo pudesse ser moldado, né? E a gente sabe por tudo que eles passaram. Só que quando eles chegaram, eu cheguei. Agora é só esticar o meu pé, né? E passar para o outro lado ali do rio. O Senhor, né, Moisés ali naquele momento, orientado pelo Senhor, ele para e ele chama, ele convoca, né, todo o povo ali para que ele pudesse dizer, antes de vocês pisarem os pés, antes de vocês receberem aquilo que é de Deus para a vida de vocês, que vocês aprendam a obedecer. Aprendam a obedecer os mandamentos do Senhor. E esses mandamentos, né, eles vão ficar muito bem claros, né, no decorrer, né, de todas essas quartas-feiras, né, da quais nós vamos ainda discorrer sobre este tema. Só que o fundamental que eu gostaria de dizer e falar para os irmãos, que nós aqui estamos estudando e estamos estudando a palavra do Senhor. Ou seja, nós estamos baseando o nosso estudo na palavra que cientificamente é a verdade. Tá? A ciência também comprova. Esses homens de fé, eles viveram o extraordinário e o sobrenatural de Deus sobre a vida deles a partir do momento que eles decidiram viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles tomaram a decisão de viver os propósitos de Deus. Ou seja, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, para que eu possa receber e usufruir de todos os bens que o Senhor tem para mim. Que seja feita. E aí, como eu disse para vocês, em Deuteronômio, né, ainda em Deuteronômio, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 2, diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, ou delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes ordeno. Ou seja, a palavra do Senhor, ela não tem dupla interpretação, tá, irmãos?
né? Como a gente fala, como eu acabei de dizer aqui, às vezes o mundo jurídico, né, dependendo de uma lei, eu consigo interpretar, um bom advogado, né, consegue interpretar ela em favor de uma pessoa ou em favor de outra pessoa, porque tudo é interpretativo. Mas esta é a lei do homem, tá? A lei do Senhor, ela não é interpretativa, ela é clara. É o sim, sim e o não é não. Não existe meio termo quando eu digo que eu estou dizendo que precisamos seguir os princípios que são norteados pela palavra do Senhor. Obedeçam os mandamentos do Senhor. E olha o que fala o verso 5, ainda no capítulo 4. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o seu Deus, Moisés dizendo, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Ou seja, vocês estão diante da promessa, tá? Mas não esqueçam, vá usufruir a sua promessa. Vá receber aquilo que eu tenho, que Deus tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Só que quando você for receber, você nunca tire do seu coração os princípios da minha palavra, os princípios da palavra do Senhor. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou seja, a palavra do Senhor, ela diz, a partir do momento que a gente começa a obedecer os princípios do Senhor sobre nossas vidas, outras pessoas que estão ao nosso lado, né? A nossa parentela, o nosso convívio social ali no nosso trabalho, na nossa igreja, ali naquele momento, né? As pessoas que estão ao nosso redor ali na sociedade, eles vão começar a olhar para você como uma pessoa de princípios. Eles vão começar a enxergar em você uma pessoa de exemplo. Ou seja, nossa, você viu aquele irmão? Aquele irmão, ele é correto. Aquele irmão, ele tem princípios. E aí ele começa a ver toda a transformação de Deus sobre a sua vida. E a partir do momento que a sua vida começa a ser transformada, porque não existe outra lógica, tá? Porque isso é lógica, eu obedeço e sou transformada. Eu entrego a minha vida para o Senhor e verdadeiramente eu sou ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho a transformação da minha mente e a renovação do Espírito Santo de Deus sobre o meu coração. E quando outros começarem a enxergar em você que você verdadeiramente é uma pessoa que aceitou a Cristo e está se permitindo ser mudado e moldado, você passa a ser, a partir daquele momento, um agente influenciador. E que tipo de influência é essa que Deus quer que todos os povos vejam através da sua vida? Que Deus, ele faz. Deus, ele prometeu e ele cumpriu. Deus, ele te colocou numa posição de destaque porque você suportou e você recebeu. E toda a felicidade que você tem no coração, que você terá a partir do momento que você começar a receber, outras pessoas começarão a ver em você e a enxergar a glória de Deus sobre a sua vida. E aí eles começarão a entender, mas o porquê que esse irmão, né? Olha como esse irmão ele foi transformado, olha como esse irmão ele foi liberto, e o sentimento que começará a incomodar, né, esse grupo social, essa sua parentela, muitas vezes não serão sentimentos de inveja, serão sentimentos de que eu também quero ser como essa pessoa, né? Eu também quero entender como essa pessoa conseguiu alcançar. E aí é quando ele começa a te olhar como um exemplo de um homem honesto, como um exemplo de um homem, né, de um homem e de uma mulher que possuem os princípios baseados na palavra do Senhor. Salomão, ele nos deixa muito bem claro que um dos princípios do Senhor, né, é temer a Deus. Esse é o maior princípio da sabedoria, é temer ao Senhor, ou seja, dedicar a minha vida totalmente ao Senhor. E eu dedicando a minha vida totalmente ao Senhor, tendo momentos de oração, tendo momentos de estudo na palavra, eu começo a me fortalecer.
né? Para que eu venha e comece a redigir os meus planos, os meus projetos e comece efetivamente a colocá-los em prática. Independente da situação, às vezes, da qual eu e você pode estar passando, mas o que a gente entende é que nós estamos no controle e eu estou no caminho certo, porque como eu disse para os irmãos, não existe princípio maior do que o princípio da obediência. Ninguém perde por obedecer, por optar, por decidir obedecer a palavra do Senhor. Porque aquele que verdadeiramente obedece, aquele que verdadeiramente decide seguir os passos deixados pela palavra do Senhor, só tem testemunhos de vitória para contar. Aqueles que realmente se deixam ser influenciados pela palavra do Senhor, recebe. Porque todo aquele que recebe, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta ela é aberta. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida nessa noite. Que a gente consiga abrir o nosso coração. Que a gente consiga quebrantar o nosso coração neste momento. E entender que eu preciso viver o princípio da obediência, porque é somente obedecendo a palavra do Senhor é que, além de alcançar a promessa dele sobre a minha vida, eu vou conseguir entrar na terra prometida e desfrutar de muita paz e muita prosperidade, porque estes os princípios da palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta noite. Então que tenhamos, irmãos, esta oportunidade. Eu não sei às vezes qual é a opressão que te oprime. Eu não sei às vezes qual é o pecado que te aprisiona. Mas você pode ter certeza que a gente serve a um Deus que é capaz de libertar, que é capaz de levantar o caído, que é capaz de dar uma segunda oportunidade a todos aqueles que buscam verdadeiramente viver o renovo de Deus sobre nós. Independente das aflições, independente das situações de tristeza, né? Se você não sabe o que fazer, agora então não é momento de decidir. Agora então é momento de se aquietar. Agora então é momento de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ministrando sobre a sua vida dia após dia. E aí no momento certo e na hora certa ele vai lá e te coloca na posição correta. Ele te coloca na posição da qual você precisa estar. Como o povo estava ali naquele momento. Eles estavam na posição, eles estavam no momento certo ali para receber a promessa do Senhor. Só que antes de receber a promessa do Senhor, eles receberam a orientação. Ou seja, obedeçam a palavra do Senhor. Escolham viver os princípios que norteiam a vida de um crente. Porque todos aqueles que escolhem viver sempre estará no caminho certo. E a gente sabe, se eu for ficar falando aqui, né, todos vocês sabem, Moisés, ele viveu uma vida extraordinária na presença do Senhor, porque ele resolveu obedecer. Ele passou por aflições, ele foi moldado e a gente sabe que muitas vezes não é fácil. Porque além de ter que cumprir os princípios do Senhor, a partir do momento que ele nasceu ali, ele nasceu num meio egípcio, ali no império, né, no império egípcio, servindo outros deuses, com outras culturas, com outros ensinamentos. E isso também não é diferente de mim e de você, né? Desde pequeno somos carregados, somos minados, né, com informações que às vezes não são instruções baseadas na palavra do Senhor. Mas Deus, ele me dá a oportunidade, também te dá a oportunidade de nesta noite, todas essas quebras de maldição, todos esses princípios, todas essas maldições hereditárias, tudo que até hoje te impediu de verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor, tudo que impede você de viver os propósitos de Deus para a sua vida, que nesta noite venham a ser quebrados e você se sinta livre e liberto, porque independente do pecado que você cometeu, independente do pecado que assola a minha vida e a sua vida, Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, já pagou o preço por mim e por você. E hoje nós estamos livres. Somos seres humanos livres para decidir
se eu permaneço com essa culpa dentro de mim, me atormentando, ou se eu decido abrir o meu coração para que o Espírito Santo de Deus entre, te purifique, te santifique e você receba, seja digno de receber as promessas do Senhor. Decida hoje, porque aquilo que eu mais alimentar dentro da minha vida, os princípios que eu mais alimentar dentro da minha vida, porque isso também é uma decisão, são os que mais vão frutificar. Então, que eu tenha essa oportunidade de hoje, neste momento, decidir em permanecer fiel à palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai te entregar. Espera só mais um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho de tempo. Essas quartas-feiras, da qual nós estamos aqui, né, estudando a palavra do Senhor, Deus, Ele se utiliza da sua palavra justamente para te moldar e para me moldar. E no momento certo e na hora certa, a gente tenha clareza de mente para viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu creio que a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é eficaz, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, nunca volta vazia. E que os irmãos, nesta noite, consigam entender que eu preciso obedecer para receber. Eu preciso obedecer à palavra do Senhor. Eu preciso decidir estar diante da presença do Senhor todos os dias, abrindo o meu coração para que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida e na sua vida e que a gente venha ter verdadeiramente um encontro com Deus e ser transformados pela sua palavra. Amém? Que Deus os abençoe e os fortaleça, tá? Muito obrigado de vocês estarem aqui e que Deus abençoe verdadeiramente a cada um de vocês. Amém? Muito obrigado mesmo e que Deus os abençoe e até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Amém?